Cara, você tem que pelo menos colocar o corpo na frente, tentar disputar a bola. Não é fazer o pênalti, não. Mas pelo menos o cara não chuta do gol. Ou chuta, bate no seu corpo. O jogador fica olhando, o cara mete a bola no canto e faz o gol. Quer dizer, isso é falta de concentração. No caso do Felipe Luiz, acho que é a falta de condição física mesmo. Vamos lembrar o jogo do Grêmio em Porto Alegre. Jogou muito bem. Aí começa aquela história, joga de terno, vira técnico, amigo. Já que joga de terno, vai ser técnico, pode usar terno. Fica uma loucura usar terno nesse calor infernal que está fazendo aqui, né? Mas, por brincadeiras à parte, ele só consegue jogar uma vez de terno. Depois ele joga de quê? Joga de bermuda? Joga de quê? Porque não joga bem, não consegue, gente. Não tem condição física. O jogo seguinte, aquele do Grêmio, foi em Belo Horizonte contra o Atlético. O gol do Atlético que abriu o placar foi uma jogada que a bola passou do lado dele e ele não conseguiu interceptar, porque ele não conseguiu se esticar até a bola. Depois tem um erro do Léo Pereira também. Aí o Atlético faz 1-0. E aí você vê, ele jogou no meio de semana ontem. Esse é um erro do Tite, insistir com um jogador que não tem condição física. Como é um erro do Tite colocar o Gabriel nos jogos. Um dos raros bons jogos do Flamengo do ano foi a vitória no Engenhão sobre o Botafogo. O Gabriel ficou atrás do gol aquecendo. E ali permaneceu. Porque ali era o lugar dele. Ele não tinha que entrar naquele jogo, o São Paulo não colocou. Ali foi bem o argentino. Não colocou. Pô, o Gabigol ficou no banco, nem entrou. Não entrou. Vamos lembrar que depois do Fla-Flu, o outro raro bom jogo do Flamengo, no final Carioca, 2-0 jogo de ida, tá? Até as pessoas acham que eu defendo o Vitor Pereira. Não, eu não defendo o Vitor Pereira, eu só acho que ele pagou a conta sozinho de algo que não era culpa só dele. Acho até que ele nem é o maior culpado daquele 4-1 ridículo, né? Até o Fabrício Bruno, que gosta de falar, e falhou inclusive no gol, um dos que falhou no gol do Fluminense sábado, né? No intervalo daquele Fla-Flu, ele fala, não foi isso que o técnico pediu. Claro, pô, só se o técnico fosse um louco pedir para ter uma atuação daquela. Evidente que não. Né? Então, acho que os jogadores têm muita responsabilidade. Mas naquele 2-0, o Gabriel ficou de fora, aí chega depois na zona mista, aquele dia ele parou na zona mista. Na final da Libertadores, na derrota da Libertadores para o Olímpia, ele não parou na zona mista. Eu estava lá do lado e eu vi. Passou e foi embora para o ônibus. Pararam o Felipe Luiz e o Matheus Cunha. Ele não parou na zona mista. Quando ele quer, ele para. Naquele dia ele parou para dizer que ele queria disputar a posição com o Pedro, em outras palavras. Coisa que ele nunca foi, centroavante. Ele nunca foi centroavante. Ele não faz pivô, não divide uma bola, não consegue segurar a bola no ataque mais. Nunca foi o forte dele. É um jogador de outra característica. Ali ele começou a desestabilizar para a final, o 4-1. Se é para parar na zona mista ali, era para falar, meu irmão, tô no banco hoje, beleza, o time venceu, vamos em frente, na próxima espero poder colaborar com o time, acabou, tchau. Ele até entrou naquele jogo, né, durante a partida. Mas não, a vaidade fala mais alto. E a gente vai falar depois da expulsão de sábado, que é uma situação que sempre merece uma análise mais profunda. Independente, porque aí vai o Bruno Spindel depois lá de novo fazer. Porque aí não é o Bruno Spindel falando, é o Flamengo falando. É o Flamengo falando pela boca do seu diretor executivo. Ali estariam falando em coro, se fossem todos ali fisicamente presentes, Landim, Marcos Braz e sei lá mais quem. Né? Então, ali o Flamengo falando, reclamando da arbitragem. Quando você vai ali reclamar da arbitragem, que de fato foi muito rigorosa com o Gabriel, e você deixa de lado a, entre aspas, inocência do jogador, o André sempre fala isso, o Flamengo sempre cai que nem patinho nessa confusãozinha que o Fluminense arruma no final. Geralmente é o Felipe Melo. Sem ele, o Nino foi quem deu uma esganada no Gabriel. E o Gabriel não tem o mínimo de malícia. Cara, põe a mão no pescoço, joga no chão, fala, pô, aqui, professor, o cara me agrediu, apertou meu pescoço. Não, ele vai lá, peitinho de pombo, quer enfrentar o cara maior que ele. Árbitro adora fazer média. Adora fazer média, expulsando em clássico, então, sempre foi assim, gente, isso não é nenhuma novidade. Expulsão de cada lado, fica tudo certo. Os próprios comentaristas de arbitragem falam isso. Não, o cara expulsa de cada lado. Não tem que expulsão de cada lado, tem que expulsar o agressor. O agressor foi o Nino. Aí, ó, tá aí a imagem. Aí o Valentão, o Gabriel, foi lá encarar o Nino. Ou seja, dividiu a responsabilidade. O Wilton foi lá. Não tá certo o Wilton. Mas por que naquele... Aí o pior, leva um século para sair do campo. O Nino já foi embora e o Gabriel tá reclamando. Então, a remotíssima chance de um gol de vitória, que o Flamengo tentava ali no último gás ali fazer uma jogada perigosa, acabou. Faltavam 2 minutos e pouco. Quando voltou, teve 1 minutinho de jogo. Quer dizer, comeu o tempo e esfriou. Não era uma pressão do Flamengo, mas estava ali rodando a área. O Bragantino ontem ficou rodando a área, jogou uma bola no final e fez o gol. O Flamengo poderia ter tido... Como é que foi a vitória sobre o Corinthians? Né? Com o gol do Léo Pereira. A do ano passado, com o gol do Bruno Henrique em cima do próprio Corinthians. Não estava merecendo ganhar, mas de repente meteu a bola na área lá, pimba, ganhou o jogo. Então havia uma remota chance. Ele esfriou. Quer dizer, cara, você não está percebendo, meu irmão, que a intenção do seu adversário é essa, é acabar com o jogo. Você aos 27 anos, já com mais de 10 anos de profissional, que ele subiu com 16, né, para o Santos, você não percebe isso.
Agora, alguém vai falar isso para ele? Não. Vai lá o dirigente defender o jogador, reclamar de arbitragem. Só falta fazer chororô para ser sacaneado pela torcida do Botafogo. É isso que a diretoria do Flamengo está faltando fazer. Vai lá e chora. Isso é golinho, chora. Não tem que reclamar em coletiva, tem que reclamar do jogador. E se quiser reclamar da arbitragem, vai lá depois no CNM e fala, porra, agora fazem aquele espetáculo. Eu não sei quem é que manda o Spindle lá, ou se ele que quer ir e tal, mas é a segunda vez. Eu acho constrangedor. Transferência de responsabilidade, porque o problema muito maior do que essa expulsão são as atuações do Flamengo, a falta de condicionamento físico, clara, porque são vários preparadores, 6 e pouco mais no ano, né? Só o São Paulo foram 2. E aí os caras preferem ficar terceirizando a culpa.